O advogado mostrou, né? Advogada Janice Jaques, do autor, e do requerido, advogado senhor Fábio. Bom dia. Está faltando aqui, a doutora Janice já entrou? Já. Bom dia, estou aqui. Não está visível aqui para mim. Bom dia. Bom dia, excelência. Bom dia a todos. Né? Bom dia, senhor. As testemunhas não estão aí com vocês, né? Não, comigo não. A preposta da requerida está aí? Com a senhora, doutora Janice? Não, doutor Fábio. Eu sou advogada. Ele entrou, mas a Mariana já retirou ele da sala. Sim, é para sair, porque como eu vou tomar primeiro o depoimento pessoal do autor, ele não pode ficar na sala, tá bom? Aí, posteriormente, ele pode entrar, tá bom? Tá para bom. ser ele. Tá bom? Então, só uma pergunta, não tem testemunha pelo autor, né? Não, doutor Fábio. Então, o senhor Vanilson é o autor, é isso? Correto, excelência. Tá bom. Então, nós vamos passar, vou tomar o depoimento dele, vou fazer umas perguntas, depois eu vou passar a palavra para o doutor Fábio fazer as perguntas que achar que são necessárias. Senhor Vanilson, bom dia. Senhor Vanilson, bom dia, você está me ouvindo? Senhor Vanilson, bom dia. Está me ouvindo? Acho que ele não está me ouvindo, excelência. Eu também acho. Deu algum problema com ele lá? Eu acho que era com ele lá, né? Sim. O senhor está me ouvindo? Senhor Vanilson, bom dia. O senhor está me ouvindo? Ele não está com a senhora, doutora? Eu vou pedir para que ele saia, que entre novamente. Doutora, peça para ele colocar um fone de ouvido. Coloca o fone de ouvido, o senhor tem? Não estou ouvindo. Não tem, coloca, ele não tem fone? O senhor tem fone de ouvido? Ele está, o áudio dele está bom, mas ele não está recebendo retorno, né? Ele não tem o áudio para botar? O fone de ele ouvido, está me aliás? ouvindo, mas pelo jeito ele não está escutando. Ele não tem o fone de ouvido? Estou perguntando para ele, excelência. Eu acho que ele está... Pausei a gravação. Cadê? Desapareceu agora. Ele desapareceu. Não estou vendo o senhor. Agora, tá vendo? Bom dia, senhor Vanilson. Bom dia. Bom dia. Tá bom? Eu vou lhe fazer umas perguntas, você vai me responder, e depois eu vou passar para o advogado da parte requerida fazer umas perguntas para o senhor, tá bom? Ok. Tá. Então, eu quero lhe perguntar o seguinte: o senhor é proprietário da moto que sofreu o acidente, que o senhor conduzia, o senhor é proprietário dela? Não. A moto não é sua? Não, era da empresa. Da empresa, sim. Tá. O senhor trabalhava com a empresa? Eu só estava prestando serviço para a empresa que prestava serviço para a Coca-Cola. Ficava ali na Vila Esperança, enquanto a Coca-Cola aqui do Oiteiro da Cruz estava em reforma ainda. Sim, sei. E o senhor o senhor usava sempre essa moto, sempre dirigia, tem habilitação para dirigir esse tipo de veículo? Sim, sou habilitado. É, habilitado, não é isso? Tá bom. O senhor pode me dizer mais ou menos como é que foi? Quer dizer que o senhor trabalha lá, o senhor trabalha sempre conduzindo a moto, não é isso? Sempre. Eu dirijo desde quando eu era criança, né, no caso, adolescente, há 12 anos eu já dirigia. Sim, eu sei. Deixa eu lhe perguntar. O senhor pode me dizer qual foi a dinâmica desse acidente? Como foi que ele aconteceu? O ônibus bateu na sua moto? Eu estava vindo da rota que eu trabalhava no Maiobão, aí eu almocei no Jardim Tropical e vim pela Cidade Operária. Sim. Quando chega ali próximo ao terminal do São Cristóvão, uma quadra antes, porque os ônibus, eles entram ali uma quadra antes, faz o quarteirão para entrar no terminal. Sim.
Aí lá é sentido duplo. O ônibus vinha à esquerda, eu vinha à direita, atrás dos outros carros. Sim. 2 pistas. O ônibus estava na esquerda. O ônibus na esquerda e eu na direita, na outra pista. Tem sinalização ali naquela área depois do acidente? O sinal é lá em frente o terminal. É uma quadra antes. Ali não tem um sinal onde eles entram. Sim. Tá entendendo? E eu vinha à esquerda. Você vinha paralelo com ele ou vinha em mão contrária? Eu vinha um pouco à frente dele. Eu vinha um pouco à frente do ônibus. Do ônibus, sim. É. Eu vinha um pouco à frente. Sim. Mas aí, quando o sinal fechou, ele já passou, porque o meu corredor, aonde eu estava, do meu lado, travou um pouco os carros, o ônibus passou. Aí liberou o trânsito, eu fui andando, eu observei o ônibus, ele não sinalizou que ele ia entrar à direita, que ele vinha à esquerda. Que ali todos os ônibus que vai para o terminal, ele entra à direita. Então, o ônibus vinha à esquerda. E eu vinha atrás dos outros carros aqui atrás. E ele não fez sinalização que ia entrar. Quando eu vou parando, quando eu vi, me surpreendi, foi ele em cima de mim me dando uma porrada, tanto que foi do meu lado esquerdo. O para-choque dianteiro do lado direito do ônibus, esse me bateu da minha parte esquerda do meu corpo, me jogando para cima do muro. Você estava de capacete? Que tem capacete com terreno baldio. E o motorista, eu não conheço, não vi, entendendo? Porque ele não prestou socorro a mim. Ele foi embora. Na hora que ele bateu o som, ele foi logo embora. Eu não sei porque encheu logo de gente ao meu redor. Tinha muita gente ao meu redor. Aí as pessoas que passaram foi que me prestaram socorro, chamaram a SAMU. Mas você não sabe dizer se o ônibus foi embora logo ou se ele ficou esperando lá para prestar o socorro. Uma coisa que eu vi foi eu no chão, mas eu estava consciente. Sim. Eu no chão, ele tirou o ônibus da onde ele tinha me batido. Sim. E entrou com o ônibus para a ruazinha, uma rua onde os ônibus entram. Sim. Ele entrou, ele tirou o ônibus do local do acidente, ele tirou o ônibus. E ele entrou e eu vi que ele parou. Eu vi o ônibus parar. Qual era a sua velocidade, o senhor sabe? A que eu vinha? É. Eu já estava com 20, 10 que eu estava parando. Sim. E ele, o ônibus? O ônibus vinha numa velocidade, uma velocidade máxima, eu creio, porque ele chegou, quando eu vi, foi a pancada foi tão forte que eu estou com trauma no meu corpo até hoje. Eu tenho esse trauma, a minha perna quebrou, foi em 7 lugares, a minha perna onde foi o impacto, porque eu estava parado. Aí, o impacto do ônibus é muito forte em uma pessoa que está parada. O senhor passou quanto tempo no hospital? O senhor foi para lá, passou 3 meses. 3 meses no hospital. Sem trabalhar? Sem fazer atividades laborais também? Oi? Você voltou a trabalhar quanto tempo depois? Não trabalhei até hoje. Até hoje você não trabalha? Você está encostado? Eu fiquei encostado pelo auxílio-doença, pelo INSS. Sim. E o senhor tem quantos filhos? No total são 4. 4. E sua esposa? E minha esposa. Sim. Só o senhor trabalha em casa? Só eu trabalho. Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho 22, 20, 19 e tem a menina agora que tem 9 meses. Sim, tá bom. Doutor, eu estou satisfeito, o senhor vai perguntar, né, doutor Fábio? Sim. Por favor, sim. Então, faça as perguntas, tá? Excelência, ainda sobre essa dinâmica desse acidente. Ele disse que tinha parado, vinha à frente do ônibus e parou num sinal. Ele pode especificar qual era a distância desse sinal para o local do acidente? O senhor entendeu a pergunta, Silvanilson? Entendi. É porque é um quarteirão antes. Ali o sinal é lá no terminal, bem no terminal. Um quarteirão antes, onde esses ônibus entram, ali não tem sinalização. E como o sinal lá estava fechado e a transição de carro era grande, tá entendendo? A pista que o ônibus estava, eu vinha sim na frente dele.
Mas só que a pista dele estava mais rápida que a minha, foi porque os carros de onde eu estava parou e o dele prosseguiu. Quando liberou o sinal lá na frente do terminal, que os carros começaram a andar, eu observei o ônibus, eu já vinha já atrás dele, do lado dele, no caso, né? Eu observei o ônibus, ele não fez sinalização que ele ia entrar. No meu pensamento, ele vai direto. E eu, indo atrás dos outros carros, o sinal fechou de novo, foi quando eu parei. Quando eu fui parando, eu me surpreendi com ele já em cima de mim, me batendo e me jogando pro muro, lá do terreno baldio. Eu não consegui, Excelência, entender essa dinâmica, porque ele disse que o sinal estava fechado e que o ônibus vinha em alta velocidade. Não, eu entendi o que ele falou o seguinte, sabe, doutor Flávio? Inclusive, ele disse para mim também, quando eu perguntei. Ele disse o seguinte, que o sinal é antes. Onde o ônibus virou, ele não tem sinal, o sinal é antes, não é isso, seu Vanilson? O sinal é Sim, depois, É depois, quando eles fazem a ônibus entra é antes. Sinal. Pois é, Não tem sinal ali, não tem sinalização. Ele disse que o ônibus vinha em alta velocidade. Sim, isso ele falou que ele vinha em alta velocidade. Mas ele ia fazer a manobra. o sinal estava fechado, eu quero entender, o sinal estava fechado, se estava fechado para ele, estava fechado para o ônibus. Para a faixa do ônibus. Como é que o ônibus vinha em alta velocidade? Só essa questão. Peraí, deixa eu lhe perguntar, senhor. Esse acidente foi próximo ao sinal ou foi antes? Foi um quarteirão antes do sinal. Antes, entendeu? O acidente não foi no sinal. Não foi no sinal, foi um quarteirão antes do sinal. Antes do sinal. Foi. Onde não tem semáforo, não é isso? Ele vinha do lado direito, ele vinha do lado direito e o ônibus do lado esquerdo, é isso? Sim. Isso. O senhor não trafegava o senhor não trafegava no corredor? Não trafego no corredor. Eu estava ao lado do ônibus. O ônibus à esquerda e eu à direita, porque lá são pista dupla, são sentido duplo. Só uma pergunta aqui, tá, seu Vanilson? O ônibus dobrou para a direita ou para a esquerda? Foi? O ônibus dobrou para a direita. Ele vinha na esquerda e entrou para a direita. Porque sendo que no correto, que eu penso, que eu entendo de trânsito, se ele vai entrar à direita, ele tinha que vir na mão dele direita para ele entrar à direita, não ele vir da esquerda, como ali o fluxo de carro é grande, ele vir da esquerda, entrando direto para a direita, por isso que ele ocasionou esse acidente. O senhor disse que ele não deu sinaleiro. Só um instantinho, tá? O senhor disse que ele não deu sinaleiro. Mas se o senhor vinha paralelo com ele, não dá para o senhor visualizar se ele deu o sinaleiro ou não. Embora ele estivesse para o lado esquerdo e fosse para a direita, é isso? Olha o que eu falei. Lá é sentido duplo, são duas pistas. Sim. O sinal fechou, o lado que eu estava parou, o carro tinha muito carro, e o lado esquerdo dele tinha menos carro, ele passou na minha frente do lado esquerdo que ele foi, e eu fiquei aqui na direita. Quando liberou o sinal lá, Lá na frente, né? Sim. Ele já estava na minha frente, no caso, ele à esquerda e eu à direita, eu observei para o ônibus, que ele não sinalizou que ele ia entrar. No meu pensamento, ele vai direto. Se ele não sinalizou, ele vai direto. Quando o meu lado a pergunta que eu lhe fiz aqui, sabe, seu Vanilson? É porque o senhor disse que estava paralelo a ele. O senhor estava à direita, ele estava à esquerda. Então, que o senhor diga que ele está errado, que ele ia entrar, tudo bem, mas o senhor não pode ter visto a sinaleira, porque a sinaleira é atrás do ônibus. O senhor estava paralelo com ele, o senhor não deu para ver. Doutora, eu estou explicando o seguinte. Quando o sinal não sei se fechou você entendeu lá... a pergunta. Eu entendi, porque lá é sentido duplo. O meu lado ficou, o lado direito ficou, o lado dele estava livre, ele prosseguiu na minha frente. Então, quando nós paramos... Entendi. Eu vi o ônibus à minha esquerda, que ele não estava com sinalização nenhuma que ele ia entrar. Quando o sinal lá abriu, o meu lado andou. Quando o meu lado andou, aí eu já fiquei paralelo dele e eu consegui atrás dos outros carros. Eu não sei como ele não pegou, foi o outro carro que estava na minha frente. Doutor Fábio, o senhor pode continuar e perder eu tenho interpretação para esclarecer um pouquinho, tá? O senhor pode continuar. Sim, Excelência, ele disse que era vendedor externo da Coca-Cola, é isso? Sim. Ele trabalhava para a Coca-Cola. Prestava uma empresa que prestava para a Coca-Cola. Eu não era funcionário da Coca-Cola. Prestava serviço para a empresa que prestava para a Coca-Cola, não é isso? Justamente. Certo. Deve ser um serviço terceirizado, não é isso? Terceirizado.
E eu não tinha carteira assinada com eles, porque eu estava apenas com um mês trabalhando com eles. Não tinha carteira assinada? Não, com eles ainda não, porque eu tinha acabado de chegar, que eu trabalhava fora. Eu tinha acabado de chegar em São Luís. Esse aí, o meu cunhado, que é gerente da empresa, falou comigo para me ficar, se eu queria trabalhar com eles. Eu aceito. Então, nós só vamos assinar a tua carteira com 2 meses. Eu digo, não tem problema nenhum. E eu, com um mês que eu estava trabalhando com eles, foi justamente no dia que eu completei um mês, foi que eu sofri um acidente. O senhor estava conduzindo motocicleta sem carteira assinada. Justamente. O senhor disse que recebeu o benefício do INSS. Está recebendo ainda? Doença. Eu sou aposentado, porque eu me aposentei por invalidez. Aposentado. E depois desse acidente? Por causa desse acidente, eu me aposentei por invalidez, está com 1 ano que eu recebo esse aposentado por invalidez. O senhor fez perícia no INSS? Fiz perícia, fiz tudo, tanto que quem me aposentou foi a própria perita do INSS, porque a minha área de trabalho, eu sou mecânico montador, e eu não posso trabalhar na minha área, e principalmente a minha perna ficou dura, ela não dobra. Qual o valor do seu benefício hoje? Eu recebo a faixa de 1.000 e pouco. Aí eu fiz um empréstimo, o que eu estou recebendo no momento é 600 e pouco, por causa do empréstimo que eu fiz. Não tem como precisar o valor específico? 2.200, é um 2.200, porque eu creio que o INSS paga pela contribuição. Eu trabalhava aí para fora, a minha contribuição era alta para o INSS. E eu recebo 2.200, era o valor que eu recebia. O senhor recebeu o seguro DPVAT? Recebi. O senhor propôs reclamação trabalhista contra a empresa, a sua empregadora? Foi. No momento, eles não me deram assistência nenhuma. Eu trabalhava para eles, fiquei lá no Socorrão 3, como se diz, né, a cachorros. Se não fosse a minha família, eu ficava lá jogado. Nenhuma das empresas, nem a empresa de ônibus que me bateu e nem a empresa que eu trabalhava, foi prestar socorro a mim a nada, perguntar do que eu precisava, do que eu fiquei lá, como se diz, a cachorro. Se não fosse a minha família, eu estava pior do que eu estou hoje. O senhor procurou a empresa requerida? Não, eu não procurei porque eu não tinha como. Eu passei, foi 1 ano sem nem me sentar, deitado numa cama que eu até pensei que eu não ia andar mais. Passei 1 ano sem nem sentar. 1 ano. Então o senhor entrou direto com o processo, não tentou nenhum tipo durante esse período de qualquer tipo de contato com a empresa? A empresa de qual? A empresa de ônibus ou a empresa que eu fechava? De ônibus. Não, eu não. Aí eu só conversei com o advogado para entrar, porque vocês não fizeram nada por mim. Nunca lhe procuraram? Oi? Nunca procuraram o senhor? Nem procuraram saber quando ninguém. Nunca foram ninguém. Como eu falei, se não fosse a minha família, eu acho que nem aqui eu estaria. A minha família foi que bancou tudo por mim. Fizeram tudo por mim. Nem a empresa de ônibus, nem a empresa que eu prestava serviço, que eu estava trabalhando, que era a dona da moto, nenhuma delas duas foram no Socorrão para saber o que eu precisava e o que eu deixava de precisar. Nenhuma das duas. Doutor, você vai perguntar? Sim. O senhor fez pedido de indenização contra a sua empregadora? Algum pedido indenizatório? Pedido de indenização, não. Eu pedi uma ajuda para ele, que eu estava fazendo o tratamento com o doutor Raul Almeida, que é o meu ortopedista. Tudo meu era particular, que eu não tinha como ficar pelo SUS. E eu pedi uma ajuda para ele, que eu estava precisando, que eu estava sem dinheiro, e ele falou que ia me ajudar, e tanto que ele me ajuda até hoje. Então o custo do seu tratamento é pago pela sua empregadora? Não. O que ele me dá,
alimento e quando eu preciso, eu boto do que eu recebo da minha aposentadoria. Porque o que eu recebo dele é só para alimentação. Oi? Esse processo que o senhor entrou contra a empresa foi concluído? Qual o resultado? Foi concluído. Foi concluído e é o que ele me ajuda até hoje. Então, em síntese, o tratamento médico ele paga para o senhor? Ajuda. Não é o que eu preciso, mas é uma ajuda grande, que ele me ajuda. Senhor Roberto. Qual o valor? Ele me dá 600 por quinzena. Qual era a velocidade que o senhor estava na moto nesse... Eu estava quase parando, eu estava com, eu acho que 10 quilômetros, eu já estava parando, já ia botar o meu pé no chão, eu já ia parar, no caso, já ia colocar, e o pé esquerdo, né, fica no freio, e o direito vem para o chão. E eu já estava parando quando eu me surpreendi com um ônibus em cima de mim. Eu não sou eu para julgar, o julgamento ficou para Deus, mas eu não sei o que o motorista vinha fazendo para ele não me ver na frente dele. Qual era a velocidade desse veículo na hora que ele estava fazendo essa conversão? Doutor, não dá para perceber muito porque ele já estava atrás de mim, mas quando a gente vê, ele vinha numa velocidade que eu na moto, do lado dele eu vim. Eu observei que ele vinha em uma alta velocidade. Só que como o sinal fechou lá na frente, ele diminuiu, claro, ele parou. E a velocidade, do momento que ele me bateu, eu não sei, porque eu já estava à frente dele, quando ele me bateu, eu não sei a velocidade que ele me bateu, porque eu estava à frente dele e atrás de mim, eu não sei a velocidade, mas eu já estava parando quando ele entrou de vez. Você acha que ele estava com o quê? Com 40, 60, 10? Eu creio que era por aí, uns 60 ou mais, eu não sei, mas eu não sei a noção. Pelo que eu sei, eu creio que era uns 60. Se fosse uma velocidade maior, eu acho que ele tinha me matado. Na curva, ele estava 60? Ele veio da esquerda e entrou para a direita de vez. Entendeu? Eu não sei como ele não pegou o carro que estava à minha frente. Entendeu? Como eu já estava parando, eu acho que quando ele me bateu, ele viu que me bateu, ele freou o carro. Ele engrossou o carro rápido. Porque se ele não tivesse me olhado, ele tinha passado por cima de mim. Por isso que eu digo que ele me olhou. Quando ele me bateu, que eu caí, ele freou logo o carro, o ônibus no caso, né? Ele freou logo. Porque se ele não tivesse me olhado, ele tinha passado por cima de mim. Algum dos pedidos que o senhor faz nessa ação, o senhor fez contra a sua empregadora? Se você falar de a empregadora, só um instante, a empregadora dele não seria a Coca-Cola, seria a proprietária da empresa. Tanto que essa empresa nem existe mais. Aqui prestava serviço para porque a Coca-Cola voltou e lá desfez tudo, e ela nem existe mais essa empresa. Então, dos pedidos que o senhor está fazendo aqui, não foram feitos contra a sua empregadora? Dos pedidos que eu estou pedindo para... Eu pedi para a empresa lá me ajudar, e o senhor Roberto me ajuda até hoje. Eu até entendo o lado dele. Eu estava com um mês que estava trabalhando com ele, eu não tinha carteira assinada com ele, porque ele estava mudando, como a Coca-Cola estava voltando, e ele ia desativar lá, mas ele, bom, do jeito que ele é até hoje, tem me ajudado. Não me ajudou quando eu estava no Socorrão, mas depois que eu consegui o número dele, que eu perdi celular, perdi tudo, eu consegui o número dele, que eu falei minha situação para ele, ele me ajuda até hoje. Como eu falei, todo de quinzena ele me ajuda com R$600. Quem é Roberto? É o seu cunhado? Não, o seu Roberto era o dono de lá, da onde eu prestava serviço para ele. E como é o nome do seu cunhado? Leonardo. Com cunhado, né, cunhado? É ex com cunhado. Não, porque o senhor que nomeou ele como cunhado. Com cunhado. Quem chamou assistência para o senhor no momento do acidente? O pessoal tinha um lá que trabalha na área da saúde. Graças a Deus, Deus enviou esse rapaz lá, que ele tava até de folga esse dia.
Ele foi passando no carro dele, ele parou o carro imediatamente, foi ele que me falou. Foi o primeiro a botar a mão em mim, que eu não sei o nome dele. No momento das dores que eu estava sentindo, ele me falou: não te mexe, tu tá com fratura exposta na tua perna esquerda, não te mexe, fica do jeito que tu tá. E do jeito que eu fiquei, do jeito que ele falou, eu fiquei lá até chegar o SAMU. Eu lembro o dia do acidente? Horário, mais ou menos? Foi no dia 20 de julho. 20 de julho de 2015. Foi mais ou menos 1h30 da tarde, por aí. Nesse horário, 1h30, 1h40, mais ou menos por aí. Foi chamado perícia para esse acidente? Eu não sei lhe dizer direito, porque eu fui para o socorrão e não sei o que aconteceu, mas o Leonardo me falou que teve uma perícia lá. Teve uma perícia, mas eu não sei o que aconteceu, porque nunca chegou em mim o resultado dessa perícia, porque eu estava no socorrão. E também o pessoal não foram lá saber de mim, quem fez a perícia. Eu não sei se ocorreu ou se não ocorreu essa perícia. Eu quero que você seja preciso. Eu estou sendo sincero, eu não sei se ocorreu, mas eu creio, como foi um acidente grave, deve ter ido alguma perícia lá. O proprietário da moto, se foi para o local, então? O Leonardo me falou o seguinte, que o motorista do ônibus tinha falado que eu tinha batido na traseira dele. Não tem nem cabimento uma conversa dessa. Por isso que eu entendi dele tirar o ônibus da posição que ele me bateu e atravessou o ônibus. Aí depois que ele me falou isso, foi que eu fui entender. Tá entendendo? Você ouviu retirando o ônibus? Foi, a hora que eu caí, ele tirou o ônibus da avenida que estacionou bateu e botou aonde ele entra, botou atravessado com o ônibus. Eu vi, eu tava no chão e vi. Por isso, e eu não entendi o motivo dele ter tirado o ônibus da onde ocorreu o acidente. E o Leonardo me falou que ele tinha falado que eu lá no socorrão, o Leonardo foi lá e disse que o motorista tinha falado que eu tinha batido na traseira. Se eu batesse na traseira do ônibus, a moto ia para debaixo do ônibus, o meu tórax ia embora. Eu dou graças a Deus, eu tá com vida hoje. E a moto foi tirada do local? A moto ficou lá no chão. Eu não sei o que ocorreu com a moto, mas no momento eu não sei o que ocorreu, porque quando eu caí, o meu pensamento ali era só dor, eu gritando, todo tempo gritando. Eu com minha perna quebrada em 7 lugares, imagine a dor que eu senti. E até hoje eu tô aqui, ó, numa cama, até hoje. Se você vê aonde necrosou, eles tiraram aquela carne todinha e ficou só o osso. Até hoje eu sofro. Estou com ferimento no meu pé até hoje. Nunca fiquei bom. Estou com na minha perna, eu fiquei com problema de má circulação, que tudo dificulta o sarar. E a minha perna até hoje é ferida. 6 anos. É incrível a gente dizer isso, mas até 6 anos. Se você vê como está a minha perna, horrível. O senhor estava conduzindo a motocicleta com os equipamentos de segurança, a empresa lhe fornecia capacete, bota, joelheira, capacete, bota, cotoveleira, joelheira e caneleira não. Joelheira e caneleira não tinha, porque eu não tinha. A empresa não forneceu, mas a bota e capacete, isso aí eu estava. Bota e capacete. Agora, joelheira e caneleira não, porque a empresa não forneceu isso para nós. Sem mais perguntas. Tem mais perguntas? Tá bom. Muito obrigada, viu, seu Vanilson? Pode entrar agora Vou chamar aqui o preposto. Tá, por favor. Tá entrando, seu Neusimar. Neusimar é o preposto, é? Isso, preposto da requerida.
Mariana, estão pedindo para autorizar aqui. Obrigada. Tá aparecendo não, Mariana? Não. Vladimir? Habilite só seu áudio. Pronto. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cedeucimar. Deixa eu lhe perguntar. O senhor é preposto da empresa. Qual é a empresa de ônibus que aconteceu esse acidente? Como é o nome da empresa? Transporte Requinte. Transporte Requinte. Me diga uma coisa, o senhor o quê nessa empresa? O senhor é o proprietário, o que é? No período, eu era o gerente da empresa. O gerente, né, da empresa. Sim. Deixa eu lhe perguntar também aqui. O senhor tomou conhecimento desse acidente? Sim. Tomou, né? E o senhor procurou saber como aconteceu, como foi esse acidente, com relação com o ônibus? Logo que aconteceu o acidente, o motorista esteve presente no local. Ele comunicou. Aí o senhor foi para lá. Certo. E quando o senhor chegou lá, o ônibus estava no local do acidente? O ônibus não estava mais no local do acidente. Nem o ônibus e nem a moto. Nem o ônibus e a moto? Nem a moto. E o autor, que é a vítima, que é o nome dele? Seu Vanilson. Se encontrava ainda lá? O seu Vanilson ainda se encontrava. Ele estava bem no pé do muro, deitado lá, certo? Sim. Já tinha algumas pessoas dando assistência para ele. Sim. Já tinha chamado a SAMU? Já tinham chamado. Mas não foi o senhor que chamou, não foi a empresa que chamou, não, né? Quando eu cheguei, já havia um chamado a SAMU. Depois que eu estava lá, a SAMU chegou e fez a remoção dele. Sim. O senhor procurou saber para onde é que ele foi, para dar uma assistência, como gerente da empresa? O rapaz me falou que ele tinha ido para o Socorro 2. Sim. Mas o senhor não chegou aí lá, nem mandar ninguém da empresa lá para saber se ele estava precisando de alguma coisa, para dar prestar um auxílio para ele? Não, né? Não. Tá. E com relação ao ônibus, o senhor disse que não estava nem o ônibus e nem a moto. O senhor sabe dizer se foi chamada a perícia, se foi feita uma perícia no local? Até porque foi um acidente com vítima, geralmente vem ter uma perícia nos casos. Quando eu cheguei no local, eu questionei o motorista por que havia tirado o ônibus do local, o ônibus e a moto, principalmente o ônibus, que era de nossa responsabilidade. Sim. E aí o rapaz me falou o seguinte, o motorista, que chegou uma viatura da polícia lá, e aí já haviam tirado a moto do local, e o rapaz, o soldado da viatura, falou para o motorista tirar o ônibus para desafogar um pouquinho o trânsito. E o motorista falou que não podia. Ele disse, mas a moto já saiu do local, não vai ser preciso, não vai poder fazer a perícia, né? E aí determinou ele que tirasse o ônibus do local. Ah, sim. Então, ele não, na hora que ele colidiu, que ele bateu na moto, ele não diminuiu a velocidade e estacionou logo, saiu logo para parar o carro na outra rua, né? Não foi. Ele só saiu depois que chegou a viatura, você disse que tinha uma viatura, ele chegou e também a moto não estava mais no local, não é isso? Certo, mas veja bem, o ônibus ia pela Avenida Lourenço Vieira da Silva. Ele tinha que entrar na Rua 38 para contornar a quadra para entrar no terminal de integração São Cristóvão, certo? E ele ia entrar à direita? Ele ia entrar à direita uma quadra antes da entrada do terminal São Cristóvão. No momento que o motorista fez o contorno à direita para entrar na rua, tá? Foi na hora que o rapaz da moto ia passando direto. E aí bateu na parte dianteira do ônibus e foi de encontro ao muro. Deixa eu lhe perguntar. Quando a moto, né, no caso, quando ele foi ele estava do lado direito ou estava do lado esquerdo? Na mão direita ou esquerda? O
O ônibus. O ônibus estava... Ali são duas faixas, certo? Sim, sim. Duas faixas. Então, o ônibus estava na faixa da direita, com os pneus no limite, para contornar a direita. Como ele tinha que contornar a direita, ele não poderia estar totalmente colado no meio-fio. Ele tem que abrir um pouquinho e manter o limite da divisão da faixa. Fazer o balão. Exatamente. E no momento que ele pegou a faixa para contornar, foi no momento que o rapaz foi ultrapassar. Só que o ônibus ia entrar à direita e bateu na frente do ônibus, na lateral direita. Sabe qual era a velocidade do ônibus nesse momento? Excelência, Ele não tem o taquígrafo, né? Tacógrafo. Tacógrafo, é isso aí. Mas se ele ia entrar à direita, ele já tem que ir com a velocidade reduzida, né? É questão de 10 km por hora no máximo. E a moto? O senhor tomou conhecimento de qual a velocidade da moto nesse momento? Não sei lhe dizer qual a velocidade da moto, não sei. Sim. Então, também que o senhor nunca nem prestou a empresa nunca prestou nenhum auxílio para a vítima, nem procurou saber. Nós não procuramos. Aí chegou um rapaz lá que se identificou lá, que trabalhava na empresa junto com ele, ou prestava serviço, e aí que coordenou a saída dele da ambulância para o Socorro 2, tá? Ele estava acompanhado. O senhor chegou a ver a vítima lá no chão, deitada? Ela estava consciente? Estava consciente, sim. Estava consciente, né? Estava consciente. Sim. O senhor esteve no local, né? O senhor, quando chegou, não viu mais a moto? A moto estava lá, colocada bem no muro, que foi exatamente no muro onde ele bateu de frente. A moto estava no local. O senhor não disse que eles tinham tirado ela do local? Eles tiraram do local da batida e botaram... encostaram mais na... Exatamente. Doutora, a senhora vai perguntar? Sim, excelência. Então, responda as perguntas da doutora Janice, tá, senhor? Bom dia, senhor Desimar. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber como que o senhor ficou sabendo do acidente. O motorista me ligou aqui para a garagem da empresa, e a garagem da empresa fica próximo. Da garagem para o local, eu levo o quê? 8 a 10 minutos no máximo. 8 a 10 minutos. Quando o senhor chegou lá, já tinha ocorrido esse fato da polícia ter chegado, já ter mandado retirar os veículos do lugar. Nesses 8 minutos que o senhor demorou para chegar lá, já tinha ocorrido isso. O acidente... Eu levo de 8 a 10 minutos do local para chegar lá. E quando eu cheguei, a moto não estava no local e também o ônibus não estava no local. Já havia tirado. E já tinha ocorrido esse fato da polícia ter passado por lá? A polícia ainda estava lá? Não, senhora, não estava. A polícia não estava. A polícia apareceu, mandou tirar o veículo e depois saiu. O que eu sei lhe dizer é que a polícia não estava, tá? A moto não estava e o ônibus. Eu questionei o motorista porque... Só um instante, doutora. Me parece que ele disse, doutora, que não foi a polícia que retirou, que tinha chegado parou uma viatura, e aí a viatura disse, como a moto não estava mais no local, que ele retirasse o ônibus, que podia retirar o ônibus do local. Ele não disse assim que foi Não, sim, foi o que eu perguntei. Nesses 8 minutos a polícia chegou, mandou retirar o veículo e ainda saiu do local. A polícia ainda saiu do local do funcionários. O seu motorista, obedecendo a ordem, então, sabe declinar ou lhe informou o nome desse policial, da viatura que lhe deu essa ordem? Não, excelência, não. Não sabe também declinar. Não. A dinâmica do acidente chegou ao seu conhecimento através do relato do seu funcionário? Foi ele que lhe informou como vinha, que ele estava em cada pista? Foi somente através dele? Eu conversei com o motorista, eu conversei também com a cobradora do ônibus, certo? Conversei com os dois. E os dois é que lhe falaram que foi dessa forma? Exatamente, me informaram a dinâmica do acidente. O motorista que estava conduzindo o veículo ainda trabalha para a empresa? Não trabalha mais. Não trabalha mais? O senhor sabe o nome do motorista? É o senhor Alfredo. Ele não trabalha mais. Ele foi demitido da empresa quanto tempo depois do acidente? Não sei lhe dizer. Passou um bom tempo ainda, uns meses. Passou um bom tempo ainda. Quando o senhor sabe dizer quem retirou a motocicleta do lugar?
Eu procurei lá e ele não soube me informar quem tirou a moto do local. Agora, o carro foi tirado do local, o ônibus, depois que a moto foi retirada, que o policial chegou lá e determinou que o ônibus fosse tirado do local. Essa informação, segundo o seu funcionário, motorista. Sim, senhora. Excelência, eu gostaria só de ficar ilustrado o seguinte: o motorista, quando aconteceu o acidente, eu não cheguei lá com 8 a 10 minutos depois de ter acontecido o acidente, certo? O motorista foi lá procurar dar assistência para o rapaz, e aí ele me ligou, certo? Eu acho que eu devo ter chegado lá com uns 20, 25 minutos, porque quando ele me ligou, eu estava na empresa, e eu saí uns 5 minutos depois que ele me ligou. Só para ilustrar que eu não cheguei lá 8 minutos após ter acontecido o acidente, certo? O senhor sabe dizer em qual parte do ônibus que ocorreu a colisão, senhor Desmar? Foi na parte anterior do lado direito. Anterior? Do lado direito, ou seja, do lado direito na parte da frente do ônibus. Na parte da frente do lado direito. Ok. O senhor sabe dizer a que distância o ônibus estava do autor? A que distância o ônibus estava? Quando colidiu, doutor? Quando colidiu, Antes quando da bateu? colisão. Antes da colisão. O ônibus, a traseira do ônibus ainda estava no meio da rua ainda, porque o ônibus ia bem devagarzinho, acho que menos de 10 km por hora. Quando ele sentiu a pancada, que ele viu o rapaz bater no muro, automaticamente ele pisou no freio. Então, o ônibus estava no mesmo local. Não é que depois do acidente ele se deslocou para encostar, não. Ele estava no mesmo local, porque a velocidade no momento da colisão era mínima, era menos de 10 km por hora. E com essa velocidade de menos de 10 km por hora, o senhor acha que é possível ter jogado o autor no muro? Não, mas não foi o ônibus que bateu no autor e o autor foi bater no muro. O autor vinha em velocidade, bateu na lateral do ônibus e a moto dele foi até o muro, porque ele vinha em velocidade. É quase reto, porque foi no momento que ele foi fazer o contorno na direita, que a moto bateu na lateral direita anterior do ônibus. Então, foi a velocidade da moto que fez com que ele fosse até o muro. Mas se o autor estava em via reta e o ônibus fez a conversão, foi o ônibus que atingiu o autor e não o contrário. Não, o ônibus... Mas a pergunta que eu havia lhe feito, doutor, é se a distância que o ônibus estava do autor antes da colisão ocorrer. Você sabe dizer, senhor Desmar? Não entendi bem a pergunta. Ela está querendo saber a distância, antes da colisão, qual era a distância do ônibus para a moto? Antes da colisão? Sim, qual era a distância da moto para o ônibus? Veja bem, o ônibus, quando a dianteira do ônibus passa da entrada, ele tem que fazer um pouco aberto para poder fazer o contorno à direita, né? Então, no momento que ele foi fazer o contorno à direita, ele foi atingido pela moto. Então, o senhor não sabe informar essa distância, né? Não dá para saber a distância. Razão, é isso? Não dá para saber a distância. Outra pergunta? Doutor, por que a empresa não entrou em contato com o seu Ivanildo depois do acidente? E quando soube que ele estava acidentado no... Maria não entrou em... Quando ele estava no socorrão? Respondendo, a circunstância do acidente, ela estava tão clara, tão nítida, tá entendendo? Que a gente esperou que as partes do rapaz do acidente nos procurassem. Só um detalhe, quando o motorista, eu cheguei lá que eu conversei com o motorista me falou o seguinte, que foi conversar com o rapaz acidentado, e o rapaz acidentado perguntou, mas vem cá, aqui não é um sinal? O motorista falou para ele, não, o sinal é na quadra seguinte, aqui não tem sinal. Então, estava tão nítido para a gente, tá entendendo, que a gente não teve a preocupação de ir atrás, esperava até que as pessoas da parte do acidentado nos procurassem, porque nitidamente ali, todo mundo, até ele mesmo, que a culpa do acidente não foi do ônibus, tá entendendo? Esse foi o motivo pelo qual a gente não procurou. E por que a empresa não procurou depois de ter sido citada do processo em epígrafe, já que ela tomou conhecimento do processo e mesmo assim não procurou, de nenhuma forma, minimizar o sofrimento do autor?
Depois de receber uma citação da justiça, eu acho que não é legal você procurar outra parte, porque você procurar outra parte está praticamente assumindo dizendo eu fui culpado. Então, não tinha porquê, na minha concepção, a empresa procurar depois de receber uma citação da justiça, certo? Qual é a conduta que a empresa adota nos casos de acidente? Ela procura as câmeras do local para ver se o motorista teve alguma culpa, ela procura oferecer cursos para os seus funcionários de direção para evitar mais acidentes ou não? Quais são as condutas que a empresa adota para evitar situações como essa? Olha, nós temos treinamento e curso para os funcionários de direção defensiva. Tá? E é muito batido na tecla essa questão, quando acontece acidente, o motorista se aproxima, procurar a vítima lá e procurar ajudar no socorro. E foi exatamente isso que foi feito. Tá? A questão de câmera lá, eu não observei se tinha câmera no local. Acredito que não, a gente não teve essa preocupação, até porque o próprio rapaz que sofreu o acidente, quando o motorista falou lá com ele questionou, mas aqui não é o sinal. Então, para mim, estava muito nítido, eu até estranhei no caso quando foi recebida a citação. Pela circunstância do acidente, a empresa não tinha nenhuma culpabilidade. Então, eu não tive essa preocupação. Tem algum funcionário da empresa que cuide dessa parte de segurança, que vá no local, que veja de quem é realmente a culpa e que tente minimizar esses riscos que os condutores de veículos grandes podem causar, condutores de veículos pequenos? Tem, sim. E essa pessoa foi no local do acidente? Não foi no local. Não foi por que ela não foi no local? Veja, eu estou lhe falando já, acho que a terceira vez, pela circunstância do acidente, a gente até, de certa forma, esperou ser procurado pela parte do acidentado, tá certo? A gente esperou. Pela circunstância do acidente, a gente esperou até que eles procurassem a gente, mas nós não fomos. Quando o senhor recebeu a ligação, o senhor já sabia de todas as circunstâncias do acidente? Não, senhora. Eu vim tomar conhecimento das circunstâncias quando eu cheguei no local. Até porque por telefone fica ruim para me passar informações de como aconteceu. Tem mais perguntas, excelência? Seu Delcimar, muito obrigada. Tá? E nós vamos ouvir, só tem testemunha do requerido, não é isso? Exato. Então vai ouvir a testemunha, doutor Fábio? Vai ser ouvida a testemunha do senhor, da requerida? Não estou lhe ouvindo, doutor Fábio. Então, faça entrar a testemunha, tá? Por favor. Emil, testemunha. A primeira testemunha, doutor Rodrigues Almeida. Sim. Qual a sua nacionalidade? São Luís do Maranhão. Sim. O seu estado civil? Solteiro. Qual a sua profissão? Motorista. O senhor motorista do ônibus que colidiu com a moto do seu Vanilson? Positivo. Sim. Então, nós vamos lhe ouvir a condição de informante. Eu não vou ouvir, já que o senhor é motorista do ônibus, né? Eu vou ouvir o senhor na condição de informante, não como testemunha, tá bom? Tá bom, tá certo. Então, eu quero lhe perguntar se o senhor que vinha conduzindo o ônibus que colidiu com o autor aqui, né? O senhor pode dizer a dinâmica desse acidente, como foi? A dinâmica dele foi que no trajeto em sentido ao terminal São Cristóvão, entendeu? Justamente dirigindo pela direita, que todo ônibus coletivo a gente dirige pela direita. Aí foi quando eu fui adentrar para a primeira quadra, para a direita, sinalizando. Foi quando o condutor da moto veio e se chocou comigo, justamente na parte direita, da lateral do ônibus, do lado direito. Aí, com isso, ele se chocou no muro, entendeu? Ele chocou na parte traseira e dianteira? Não, do lado, da lateral do ônibus, do lado direito. Isso. Sim, deixa eu lhe perguntar aqui. O senhor trabalha há muito tempo na empresa?
Não, aqui eu já saí já, fica aqui só 1 ano e 8 meses. Só 1 ano e 8 meses. Mas o senhor já tinha trabalhado antes como motorista de ônibus? Estava acostumado a dirigir o ônibus? A sua carteira era habilitada para dirigir esse veículo? Estava habilitado. Sempre regularizei meus cursos, entendeu? E já estou nesse ano, vou fazer uns 10 anos já que eu trabalho. Dessa profissão, né? Isso. Doutor, eu vou deixar que o senhor pergunte agora. O senhor faça as perguntas. O senhor vai perguntar? Sim. Ele vinha, Excelência, ele vinha na faixa da Avenida Lourenço Ferreira da Silva. Ele vinha na faixa direita ou esquerda? O senhor ouviu, senhor Alfredo? Eu vinha da direita, Excelência, da direita. Sim. O motociclista, no caso o autor, ele vinha entre o ônibus e o meio-fio para fazer a passagem, isso? Quando ele foi fazer o contorno? Justamente. Qual era a velocidade do ônibus, né, no momento de preparação para fazer esse contorno, Excelência? Se ele vinha... O senhor pode perguntar diretamente, viu, senhor Ricardo? A testemunha. Sim, seu Alfredo. Qual era a velocidade? Você vai se preparar para fazer um contorno lá, se eu não me engano, eu acho que é uma esquina de 90 graus. Justamente, Em alta velocidade, você vem devagar, você para o veículo. No mínimo 10 quilômetros, no mínimo 10 quilômetros. Justamente a gente reduz o ônibus que é para poder fazer o contorno, entendeu? Sinalizando para a direita. Mas chega aí a faixa da esquerda ou não? A gente adera só um pouco, não muito, para não tomar de conta, para poder adentrar para a direita, para fazer o contorno. Então a moto vinha ali passando no corredor entre o meio-fio da avenida e o ônibus que vinha na faixa da direita. Justamente. Isso aí, doutor. Aí ele bateu na parte dianteira direita do ônibus. Isso, justamente. Isso aí, se chocou com o muro. E aí seguiu até chocar no muro. No positivo. Você sabe chegou a apurar mais ou menos no momento do acidente, você ouviu o choque e daria para entender se a moto vinha com velocidade ou não? Rapaz, eu acredito que ele vem com uma velocidade um pouquinho alta, entendeu? Pela batida do ônibus, pela chocação do ônibus com o muro, entendeu? Qual foi o horário, mais ou menos, desse acidente? Você sabe? Rapaz, doutor, me recordo, eu acho que no horário foi pela tarde. De 2h30 para 3 horas da tarde, eu acho. E o fluxo de veículo na avenida nesse horário lá? Tinha engarrafamento, o sinal da frente do terminal estava aberto, estava fechado? No momento eu não deu para me reparar por causa da distância, né? Entendeu? Aí eu estava preocupado mais em adentrar para fazer a bifurcação para a direita, isso. Mas tinha fluxo? Tinha, com certeza tinha fluxo. Houve perícia? Não, teve não, porque logo a viatura da polícia chegou e mandou eu tirar o veículo. No caso, a moto dele já tinha sido tirada, entendeu? Aí ele mandou tirar o ônibus de lá, o pessoal da Polícia Militar. No momento do acidente, assim que você ouviu, você chegou a ouvir o impacto, sentiu o impacto no ônibus, algo nesse sentido? Senti. Você parou imediatamente o ônibus? Isso, justamente, parei logo. Pisei logo no freio, puxei o maneco e ele não me mexeu mais para nada. E aí, quando essa viatura, ela estava passando na avenida e parou? Ela estava passando do outro lado da avenida, já do lado direito de quem vem do terminal. Aí ela mandou você tirar por quê? Isso. Justamente por causa do fluxo, do trânsito que estava no horário. É muito fluxo de carro essa hora. Aí essa viatura ficou ou seguiu o caminho? Não, ela ficou lá numa faixa que eu me lembro, acho que uns 20 minutos ela ficou lá. Ela ficou antes até antes Foi quando a SAMU chegou. Do motociclista ser recolhido, ser transportado? Justamente,
Nessa faixa aí. Era a viatura da PM mesmo ou era da PM, isso, PM, Polícia Militar. Você recorda o nome do policial, o número da viatura? Não, senhor. Você apenas cumpriu a determinação da autoridade, né? Justamente. Positivo. Quem chamou a SAMU? Foi você? Ou você viu que alguém já tinha chamado e... Não, isso, na verdade, foi um dos passageiros lá que ligou, entendeu? Logo de imediato. Porque no momento do acidente, eu tentei ir lá um dele, falar um dele, para ver se ele estava bem. Aí foi quando um dos passageiros já tinha ligado já para a SAMU chegar, para remover ele. Aí você entrou em contato com a empresa logo? Isso, justamente. Liguei logo com o meu co-gerente. No momento que você estava lá, chegou alguém proprietário da moto ou alguém em nome da vítima para acompanhar ele ou acompanhar alguma coisa do acidente? Eu vi um rapaz lá com ele lá, agora eu não sei se era da empresa, só sei que ele ficou direto com ele logo lá, direto, o condutor da moto, entendeu? Certo. Sem mais perguntas, Santos. Só disso. A senhora vai perguntar, doutora Genice? Vou sim, A senhora pode fazer a pergunta diretamente ao seu Alfredo, tá? Tudo bem, obrigada. Bom dia, senhor Alfredo. Bom dia. Eu gostaria de saber quanto tempo o senhor trabalhava para a empresa antes do acidente? Já estava na época, acho que mais de um ano já, 4 meses por aí. 1 ano e 4 meses. Durante esse período que o senhor trabalhou pela empresa, a empresa lhe forneceu algum curso de segurança no trânsito, de direção defensiva? Direção defensiva. Direção defensiva? Quantos cursos? Foi 2, no caso. 2. Quanto tempo de duração? Foi praticamente 1 semana e meia, quase 2 semanas. Depois, hoje o senhor não trabalha mais para a empresa? Não, hoje em dia não. O senhor saiu da empresa quanto tempo depois do acidente? Passou mais 4 meses, aí eu saí. E foi 1 ano e 8 meses completo. 1 ano e 8 meses completo. Isso. Durante esses cursos, né, que a empresa forneceu para o senhor, era orientado que quando ocorre um acidente, os veículos têm que permanecerem exatamente no local do acidente, para que a perícia possa avaliar? Isso, a gente é orientado com isso, mas só que no ato do acidente, aí eu falei para o policial, ele, não, você tem que tirar o veículo daqui por causa do fluxo do trânsito que está tendo aqui na Avenida Lourenço Vieira da Silva, entendeu? O senhor chegou a questionar com o policial esse ponto? Não fomos orientados pela empresa. Isso, positivo. Mesmo assim ele mandou isso. Eu falei com ele. Quando o representante da empresa chegou no local, a viatura da polícia estava lá? Estava. Estava, né? O senhor, nesse momento que o policial mandou que fosse retirado, foi retirado tanto o ônibus quanto a motocicleta ou só o ônibus? Não, a moto já tinha tirado já. Aí só faltou tirar o ônibus, entendeu? O senhor sabe dizer quem retirou a moto? Eu não me lembro, não me recordo. Não se recorda, né? Você sabe dizer qual local da moto foi atingido no acidente? Também não me lembro, não me lembro. Não sabe dizer também. Quando o senhor ia fazer a conversão, o veículo do senhor estava todo na faixa da direita ou tinha uma parte do veículo do senhor na faixa da esquerda? No momento para fazer o retorno para a quadra, eu abri um pouco para a esquerda, justamente para me ter espaço para me entrar para fazer para a direita, para fazer o retorno, para entrar para dentro do terminal. Esse um pouco seria metade do veículo numa pista, metade na outra? Não é muito, não. Não é muito. Não. O senhor sabe dizer... Sim, pois não. E se eu fizer isso, eu vou adiantar tantamente a minha faixa da direita como da esquerda. Se eu abrir muito, entendeu? E qual foi, então, o senhor saberia dizer qual foi a sua conduta, então, da dinâmica do acidente?
Na hora que o senhor parou, que ocorreu o acidente, o senhor andou um pouco mais com o veículo? O senhor desceu imediatamente? Não, do jeito que aconteceu, eu puxei o maneco, ficou estacionado, não mexi mais para nada. Não mexeu mais para nada. O senhor, nesse momento, o senhor parou para falar com a vítima e prestou algum tipo de socorro ou não? Nesse eu desci do ônibus e fui lá conversar com ele, para ver como é que estava a reação dele, entendeu? E nesse ele estava ali, isso, eu falei com ele. E nesse meio tempo já havia sido chamado o socorro, o SAMU? O senhor desceu do veículo e chegou até... Desci falando e o dele. senhor, dessa distância entre o senhor e a vítima, o senhor sabe dizer quanto tempo? Não foi percurso tão longo, não. Quantos metros, mais ou menos? Não me lembro, não. Não se lembra, né? Em qual parte do ônibus foi a colisão? Lateral direita. Lateral direita. Dianteira. Dianteira. Da parte da dianteira. A pista que o senhor estava, ela era em mão dupla? Sentido único, mais mão dupla? Isso, sentido único, mão dupla. E o ônibus estava a que distância da motocicleta do autor? Não me recordo. O senhor viu o autor antes do acidente? Não, senhora, não vi, não. Não viu. O senhor deu seta? Dei, com certeza. Não deu seta. E não tinha mais perguntas, excelência. Tá bom. Senhor Alfredo, muito obrigada. Vai ouvir outra testemunha, doutor? Obrigada, senhor. Sim, excelência, sim. Então, tá bom. Então, muito obrigada, senhor Alfredo, tá? Bom dia para o senhor. Cadê a menina? Vem que vem. É Nélia, né? É Nélia? É Nélia, né? Não, foi liberado, né? Você pode sair, seu Alfredo. Você pode sair, o senhor está ligado. Já saiu. Eles querem esperar, Mariana? Ela já pediu para entrar. A Carol está em contato lá com eles para ver se eles vão aguardar, hein? Isso. Nélia está entrando. Uhum. Iniciar. Bom dia, dona Nélia. Bom dia. Como é seu nome todo, por favor? Nélia Pereira Silva. Sim, a sua profissão? Cobradora. Estado civil? Solteira. Sim. A senhora é brasileira, claro, né? Sim. Sim. Então, eu vou lhe perguntar, a senhora trabalha para essa empresa, a senhora como motorista, ainda trabalha ou não? Trabalho ainda. Trabalha, né? E a senhora vai ser ouvida na condição de informante, tá bom? Porque a senhora estava no dia do acidente, a senhora estava presente, não é isso? Estava. A senhora que estava no ônibus, não é isso? Sim. Então, a senhora vai ser ouvida na condição de informante, tá? Doutor, eu vou deixar que o senhor faça logo as perguntas para ela e depois eu... Tá bom? Você pode fazer diretamente, tá? Dona Nélia, bom dia. Bom dia. A senhora lembra o dia desse acidente, o horário mais ou menos que aconteceu? O dia exato eu não lembro. Agora eu sei que foi no período da tarde. Na tarde. Foi no começo, no final da tarde? Sempre volta de umas 2 horas, 2 e pouco até 3 horas, mais ou menos. A senhora sabe dizer o local, sabe descrever o local certo desse acidente? Foi entrando para quem vai fazer a rotatória para entrar no terminal.
Como é que foi? Como é que aconteceu? A senhora sabe dizer se o ônibus estava entrando nessa... A senhora disse que no acesso do terminal, né? Sim. Me descreva só como é que foi, como é que a senhora sentiu o acidente? Como é que, se a senhora viu, se a senhora só ouviu a pancada? Olha, eu não vi, porque na hora estava passando uns passageiros, aí eu não vi ao certo. Eu só senti um impacto no ônibus e eu olhei para frente. Quando eu olhei para frente, eu só vi o motorista parando o carro de vez, puxando o maneco. E quando eu olhei para frente, eu já vi a moto parada com o rapaz no chão. O veículo que você estava, um ônibus, estava do lado direito ou do lado esquerdo da avenida? Estava do lado direito. E a moto, ela vinha entre do lado direito ou do lado esquerdo do ônibus? Como eu estou dizendo, eu não vi. A senhora não viu de que lado vinha a moto? Não vi a moto. Quando eu vi, já foi a moto caída mais na frente. Eu senti o impacto na hora. Vou fazer só um questionamento. Essa rota que você estava fazendo é normal, é frequente vocês fazerem essa curva ali para entrar no terminal? É a rua de acesso para entrar no terminal. Todos os ônibus entram ali. Todos os ônibus entram ali. O ônibus, para entrar ali, ele entra com velocidade ou o motorista tem que vir com... Não, tem que reduzir. Tem que reduzir para poder fazer a entrada na rua. A senhora sabe dizer se chega... A senhora tem noção de velocidade, dizer se vem a 10, 20, 30 quilômetros, algo nesse sentido? Não. Eu não sei assim ao certo, porque eu não tenho muita noção assim de velocidade, mas é devagar. É bem reduzido mesmo, porque senão não tem como fazer o acesso à rua. A senhora sabe dizer de que lado, quando a senhora desceu do ônibus? Para ver o acidente em si? Desci, porque eu tinha que passar os passageiros para outro carro para poderem entrar no terminal. Quando a senhora desceu, o impacto, o local da batida, foi do lado direito ou do lado esquerdo do ônibus? Foi do lado direito, pegando para frente do ônibus. Pegando para frente. Então, foi entre o ônibus e o meio-fio da calçada? Acho que sim, porque pegou bem mesmo na frente, na dianteira mesmo do ônibus. Na hora que o ônibus parou, a senhora disse que o motorista, na hora que teve o impacto, ele parou logo o ônibus. Sim. O ônibus ainda ficou na Avenida Lourenço Vieira da Silva ou ele já estava na rua lateral? Ele estava na Avenida Lourenço Vieira da Silva, já só com a ponta dele na rua seguinte. Na rua de acesso. Não estava todo, não. Estava bem na ponta mesmo. E o motociclista? Ele estava na frente, a moto batida no muro, no canto do muro, e ele no chão. Também, assim, bem pegando pro canto. Não estava, assim, em cima da calçada lá perto do muro. O motorista tirou o ônibus. A senhora lembra qual momento foi que o motorista tirou o ônibus do local do acidente? Lembro, depois que a polícia autorizou para tirar o ônibus. Porque estava fechando o fluxo da avenida, é isso? Sim, estava atrapalhando. Porque, como eu disse, essa rua é a rua de acesso ao terminal. No momento do acidente, a senhora sabe precisar se tinha engarrafamento na avenida ou só o engarrafamento só aconteceu depois do acidente? Eu não lembro exatamente, não me recordo. Sabe dizer se tinha fluxo na avenida, se estava normal o fluxo? Não sei dizer ao certo. Quando a senhora sabe precisar, quando o ônibus estava parado, qual a distância entre o ônibus e o local que o motoqueiro parou? Se ele parou na avenida, se ele for parar na calçada, se ele parou na calçada do outro lado da rua. Quem? O motorista? O motociclista. Como eu estou dizendo, ele parou assim do outro lado,
pegando já no canto do muro. Eu acho que depois do impacto com o muro que a moto sofreu. Mas, e se ela sabe precisar a distância do ônibus para onde ele parou? Para onde ele ficou? Não sei precisar. É mais de 5 metros, menos de 5 metros? Não sei ao certo, mas eu acho que não chega a 5 metros. Tá bom. Sem mais perguntas, senhora. Doutora Janice, vai perguntar, doutora? Sim. A senhora faz diretamente as perguntas, dona Nélia. Tá? Bom dia, dona Nélia. Bom dia. Eu gostaria de saber se a senhora viu o motorista prestando algum tipo de socorro para o senhor Vanilson. Não, ele chegou perto dele, aí conversou com ele na hora, porque depois eu perguntei para ele, ele disse que conversou com ele, perguntou o que foi que tinha acontecido, se eu não me engano, foi o que ele disse. Aí, depois disso, eu não sei dizer porque foi o horário que eu botei os passageiros para descer e fui para o outro lado da avenida para passar, para o outro lado lá, pegando para perto do terminal, para passar os passageiros para outro ônibus. A senhora viu se a moto estava no local do acidente? Estava. Alguém tirou a moto do local do acidente? Foi, algumas pessoas chegaram e tiraram a moto. Só que Depois eu não estava presente na hora que eles tiraram a moto. Quando eu vim de passar os passageiros para outro ônibus, eu perguntei para o motorista, ele disse que tinha sido removido, que uns pessoas tinham levado a moto. Nesse momento que a moto foi retirada, o ônibus já tinha sido retirado? Não, senhora. Não, o ônibus ainda estava no local. Estava no local. E a senhora sabe dizer em que local da moto ela foi atingida? Não sei, porque eu não cheguei perto da moto. Não sabe dizer. A senhora sabe dizer a que distância o ônibus estava do motociclista antes do acidente? Não. Tem mais perguntas, Excelência? Tá bom, então eu vou dar por isso, não tem mais testemunhas, né? Vou dar por encerrada a instrução processual, né? Os senhores vão apresentar as alegações em forma de memoriais? Sim, Excelência. Excelência. Sim. Sim? Tem um requerimento. Ele disse que fez perícia no INSS, que está recebendo auxílio. E aí eu vou que a senhora faça um requerimento, cópia dessa perícia do INSS. Porque tem vários pedidos deles ali que se revelam a questão de indenização, de redução, e aí... Esses documentos já não estão nos autos, doutora? Não, nós temos Peraí, só um instante, eu só perguntar aqui, doutor. Não. Nós temos um laudo que nós juntamos recentemente, mas se o autor tiver esse resultado da perícia, nós faremos a juntada sem problema, Excelência. Sem problema? Sem problema. Tá. Então, ela vai juntar, não eu requerer. Não, deixa eu confirmar. O senhor tem, senhor Vanilson? Excelência, assim, deixa eu só concluir. Até porque, veja bem, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não, mas deixa eu concluir meu raciocínio. Já acabou. As provas que o senhor pediu foram essas. O senhor não pediu juntada de documento nem nada. No momento da prova, só um instante, doutor. No momento da prova, o senhor pode pedir o quê? Depoimento, testemunhas, depoimento pessoal, testemunha, ou outras provas documentais, se for preciso. Quando o senhor não pede, para que o senhor direito de pedir outras provas agora no final da audiência. Mas, Excelência, depois de terminar da o instrução. fato só apareceu agora, Excelência. O fato surgiu na instrução, o fato surgiu no depoimento da parte. Já apareceu agora? Como? É um fato superveniente, não tinha antes. Se ele sofreu um acidente em 2010... Mas quando é que foi o depoimento dele, Excelência? Não foi agora? Como é que eu ia saber que ele estava recebendo? Como é que eu ia saber que ele estava recebendo o benefício? Qual é a perícia que o senhor está querendo? A do INSS, ele disse que fez uma perícia lá. O senhor tem, senhor Vanilson, o laudo dessa perícia? Eu fiz agora sim, a parte em novembro de 2019. Peraí, mas um de cada vez, doutor. A gente terminar de falar aqui. Não quer deixar eu fazer a contraprova. Peraí, só um instante. Quem não quer deixar, doutor? Eu?
Eu estou fazendo Eu não requerimento. estou se ela querendo tá deixar. Veja bem, eu tenho meu posicionamento, eu tenho minha decisão. Não é que eu não queira deixar você fazer Mas outra prova. eu estou lhe dizendo que o Sim, fato deixa ele surgiu seguir. no depoimento dele. Aí a senhora está dizendo que já passou minha fase de Não, de produzir a pedir, sim, prova. porque quando eu for pedir. Não, mas se o fato surgiu agora. Tudo bem, que seja. Então, por cautela, você diga assim, ou outros documentos se fizer necessários. Ou juntada de documentos. Só Exatamente. isso, tá? Para ser mais claro. Mas o que se quer aqui é o esclarecimento da verdade. Ninguém está querendo aqui. E nem eu estou querendo, eu não estou querendo, como o senhor disse aí, entendeu? Dizendo que eu não estou querendo que o senhor faça as contas próprias. Não é que eu não esteja querendo. Eu estou analisando os fatos e estou vendo. Essa perícia é uma perícia do quê? Do INSS? Para efeito de aposentadoria? Foi ele que disse que se aposentou. Aí, sim, como é que a gente sabe se o fato foi por causa... Deixa ela perguntar se ele tem a perícia, tá? Eu não, porque... Não sou eu que tenho que juntar isso. O senhor tem, senhor Vanilson? Eu fiz a perícia em novembro de 2019 e a própria perita, eu não pedi aposentadoria. A perita do INSS foi que me aposentou. Ela disse, você está esse tempo todinho encostado, você não tem condição, eu já tenho mais 2 cirurgias para me fazer ainda na minha perna, tenho 2 cirurgias, uma é no joelho. Sim, eu sei, mas o senhor tem essa perícia, tem um requer, foi feito. Eu tenho que pegar no INSS, que eu não fui buscar no INSS. Aí quando eu comecei doutora, a senhora pode juntar essa perícia, por favor? Eu fui para o interior. Ninguém está querendo aqui não esclarecer. Eu posso fazer isso aqui. Mas não é que eu não queira que o senhor apresente sua prova, não. Não. A prova quem tem que apresentar são vocês. Eu tenho que... Tá? Agora a senhora tem que me ouvir. Por favor. Eu estou só lhe dizendo o seguinte, ele trouxe o fato no depoimento. A senhora inverteu o ônibus da prova. E aí, não, eu senhor, com obrigação. não foi invertido o ônibus da prova. Peraí. Eu tenho que fazer a não foi invertido o ônibus. Estou fazendo um requerimento. Agora, se a senhora não concorda, deixa eu lhe dizer uma coisa bem aqui, doutor. Primeiro que o senhor fala, que o senhor vem dizer que eu tenho que ouvir o senhor. Não é assim, calma. Não, eu não vou deixar de ouvir aqui ninguém. Por favor. Não, por favor, não. Só tem que me ouvir. Se a senhora me escute, por favor. É bom porque está gravado, está se vendo, está tudo gravado, não tem problema. Eu só acho que veja como é que o senhor se manifeste, como o senhor fala. Entendeu? Agora, o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: não foi esse negócio de deferido aqui, não foi. Não foi indeferido o ônibus da prova, não. Foi do 373. Teve o depoimento, teve depois, e o último que foi, manteve o que eu dei aqui, que era pelo 373. E não é a inversão do ônibus da prova. O senhor pode ir lá e olhar. Tudo bem, então... Até porque é uma matéria fática, não tem porquê. Ele não é... Tem que ser isso aqui. Sim, peraí. Qual é o seu requerimento? Ela vai juntar. É a perícia? Sim, eu estou fazendo um requerimento para a senhora oficial INSS. Não, eu não vou, mas se ela vai juntar a perícia, ela pode pegar e se juntar nos autos. Entendeu? Olha, excelente. Então, a senhora vai declinar o prazo para ela juntar? Com certeza. Doutora, a senhora pode ver isso? Então, eu vou dar um prazo. Eu gostaria só de manifestar que nós não temos esse documento no momento. O autor vai buscar esse documento junto do INSS e faremos a juntada caso nós tenhamos acesso a esse documento. Caso contrário, daí pode ser mantido o pedido de oficial INSS. Mas daí eu peticiono nos autos informando que nós diligenciamos e não tivemos acesso ao documento. Então, escute bem o que eu vou falar aqui. Eu vou lhe dar o prazo de 5 dias para a senhora fazer a juntada desse documento. Se não puder fazer por alguma razão, aí a senhora, somente depois da juntada do documento, vai ser encerrada a instrução processual. Eu vou dar por encerrada a instrução processual. E vai correr o prazo para as alegações finais. Está entendido? Excelência, só outro requerimento. Porque depois de encerrada a instrução, eu não posso mais juntar documento. Prazo de 15 dias, excelência, para as razões finais? Pode ser, 15 dias, tá? Para quê, Dora? Como? Excelência, eu tenho só um instante, por favor, deixa eu terminar de ouvir. Sim, diga. Não, só questionei se o prazo seria de 15 dias. Para apresentar o documento? Não. Para as alegações? Sim, 15 dias comuns, as alegações finais, tá? Mas depois que foi encerrada a instrução, depois da juntada do documento, ok?
Aí fica encerrada a instrução e começa a correr o prazo, senhores, certamente serão intimados e verão despacho, serão intimados para fica intimado para alegações finais, tá bom? Ou não, doutor, diga. Excelência, é porque tem mais um fato, que aí, como a doutora vai juntar esse documento, se ela pode... Porque tem um pedido dele de pensionamento, então ele está dizendo que está recebendo já uma pensão, uma aposentadoria do INSS. Eu acho que isso é necessário para eventual... Até a senhora apurar qualquer arbitramento nesse sentido, se, na verdade, a senhora não entender positivo. Eu acho interessante ele juntar também o demonstrativo dele do INSS para a gente entender essa questão. É só uma sugestão. Sim, mas não sou eu que tenho que apurar isso, né, doutor? Quem tem que juntar as provas são os senhores, não sou eu. Não é verdade? Tá bom. Então, mas assim... Até porque ele falou aí, ele disse que recebe. Então, mas teve um documento novo que foi juntado no processo, acho que foi ontem que eu vi, e agora aqui. Eu queria só que a senhora me concedesse prazo para manifestar. Eu não entendi o quê? Houve juntada de novos documentos pelo autor. Eu vi agora que eu estava folheando o processo, que foi juntado um dia ou 2 dias atrás. Foi um laudo. Doutor, claro que o senhor vai ter visto. Até porque, deixa eu lhe dizer uma coisa. Qualquer documento que tenha sido juntado agora, inclusive que ela for juntar, veja bem, vocês vão ter as alegações finais para falar ainda. Eu não preciso abrir vista para o senhor falar sobre o documento agora, fale nas alegações finais. Quando for juntado outro, inclusive, entendeu? Só queria deixar registrado para poder... Pois não, eu estou lhe dizendo, porque qualquer documento que seja juntado, os senhores todos vão ter acesso quando for apresentar alegações finais. E vão poder falar durante as alegações finais, entendeu? Só para me entender, a senhora vai dar um prazo de 5 dias para ela juntar o documento, aí reabre, aí é manifestação... Não, veja bem, preste atenção, deixa eu lhe falar. Eu não vou reabrir, eu eu estou com ruído aqui, eu estou conseguindo... Eu também estou sentindo, estou escutando. Ó, eu não estou dando, porque veja bem, eu não posso, depois de encerrada a instrução, ficar juntando documento. Isso não existe. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou encerrar, apesar de eu ouvir o documento, com falta de juntar o documento, eu não vou encerrar agora a instrução processual, entendeu? A partir da juntada do documento, no dia que for juntado o documento, entendeu? Aí passa a correr o prazo de 15 dias, aí fica encerrada a instrução e passa a correr o prazo de 15 dias para as alegações finais. Entendido? Não vai haver intimação. No momento da juntada, os senhores vão ter acesso, vão ver, quando for juntado o documento, que é só a juntada do documento. Se ela não conseguir, ela vai avisar que não conseguiu, e consequentemente eu vou dar um despacho, vocês vão tomar conhecimento. O certo é que só vai, a instrução só vai ser terminada quando da juntada do documento. E aí sim, começa a correr o prazo de 15 dias para as alegações finais, tá bom? Tá bom, é só para deixar... Então, bom dia para os senhores, tá? Bom dia, excelência. Não, ainda não saiu. Ela vai fazer vai ficar... compartilhar a ata, e os senhores vão dizer se concordam ou não, ou se querem acrescentar, ou mudar, porque depois está encerrado, mas deixa primeiro ela encerrar. Já, Maria? Já. Mas saiu? Acabou? Apareceu, Mariana, mas está Mariana, tá... Você precisa clicar para maximizar a ata. Ok. Tudo. Eu não consegui abrir, Mariana. Na parte de baixo das nossas imagens tem a ata pequena. A senhora tem que clicar em cima dela para maximizar ela e abrir grande na sua tela, para que a senhora possa ler. É o que eu estou tentando. Doutora, eu acho que não dá tempo, não. São 2 dependentes pessoais e eu tive que de ambas as partes. São todos aí, se vão querer todas. Não tem como perguntar, porque só tem como entrar na sala depois que todo mundo sair dessa sala. A Carol também tentou entrar na sala, não conseguiu. E é da Defensoria Pública. Eu pedi para ela ligar para o doutor Rodrigo para perguntar.
Vocês já conseguiram ler a ata? Eu já li, estou de acordo. Está de acordo? Só falta a doutora. Eu não consegui maximizar ela, não, Mariana. Eu vou ler a ata para a senhora, doutora. Tá ok? Ótimo. Ótimo. Aos 27 dias de maio de 2021, dando início à audiência designada neste juízo às 10 horas, onde se acha presente a doutora Alice de Souza Rocha, juíza de direito titular da 5ª Vara Civil, comigo, assessora, adiante declarada. Presente a parte requerente, Vanilson Gaioto Silva, acompanhado de sua advogada, doutora Janice Jacques Possan, pela BNA 11.632, com procuração dos autos. Presente o requerido Transporte Revinte Limitada, representado por seu preposto Deudimar Barros dos Santos, acompanhado de seu advogado, doutor Fábio César Teixeira Melo, ABNA 8018, com procuração dos autos. Renovada a proposta de conciliação entre as partes, não foi possível acordo. Dando início à audiência de instrução propriamente dita, a meritíssima juíza passou ao depoimento pessoal da parte autora, Vanilson Gaioto Silva. Após, passou ao depoimento pessoal do preposto da parte requerida Transportes Requinte Limitada. Após, passou ao coletiva da testemunha da parte requerida, senhor Alfredo Luiz Rodrigues Almeida, brasileiro, motorista de coletivo, residente domiciliado na Rua Costa, número 42, Fé em Deus, São Luís, Maranhão, que foi ouvido na condição de informante. Após, testemunha Nélia Pereira Silva, brasileira, cobradora, residente domiciliada na Rua Nova, número 6, Cruzeiro de Santa Bárbara, São Luís, Maranhão. Pelo advogado da parte requerida, foi pugnada pela juntada da perícia realizada ao INSS. A meritíssima juíza determinou o prazo de 5 dias para que a advogada do autor apresente tal documento. Os depoimentos pessoais e oitivas de testemunhas seguem anexo através do link no YouTube a ser disponibilizado no sistema PJE. A partir da juntada do documento, dar-se-á por encerrada a instrução, determinando prazo comum de 15 dias para que as partes apresentem as alegações finais em forma de memoriais. Com sem a apresentação das alegações finais no prazo estipulado, venham os autos conclusos para aprovação da sentença, observando-se a ordem cronológica. E como nada mais havendo constar, determinou, a meritíssima juíza no encerramento do presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai com todos assinados. Eu, Mariana Nogueira, assessora, digitei e subscrevo. São Luís, 27 de maio de 2021. De acordo, doutor? Obrigada, Mariana, pela leitura. Eu só gostaria que constasse que, aonde tem que a magistrada deferir o prazo de 5 dias para que eu faça a juntada, e caso eu não localize o documento, eu peticionarei nos autos informando. Só para ficar bem registrado, eu tenho esse documento, excelência. Senão eu faria dentro do prazo, com certeza. Sim. Caso o advogado não localize tal documento, a mesma informará nos autos, tá ok? Correto. Obrigada, Mariana. Obrigada, excelência. Bom dia a todos. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia.